Boa noite a todos, muito obrigada pela presença. Eu preparei a minha fala pensando muito numa conversa mesmo e decidi começar contando um pouquinho sobre a minha história com a Escola Viva. Desde que eu cheguei aqui há 25 anos atrás, como mãe, eu estava procurando escola para o meu filho, que na época tinha 2 anos, não tinha conhecimento nenhum sobre a área, eu era uma economista, mas alguma coisa me fez perceber que esse era um espaço muito diferente do resto, do que eu havia conhecido até então. De cara, deu para perceber que aqui sim eu ia conseguir deixar meu filho, meu tesouro de 2 aninhos. Por isso eu entendo tão bem vocês quando chegam com eles pequenininhos. Nada como passar por isso. Mas por que eu senti tanta segurança? Eu acho que, de cara, deu para perceber que aqui havia um respeito muito grande pela infância. Se a gente for pensar na infância como um período que tem as suas particularidades, das grandes aquisições, da fala, da aquisição da marcha, da entrada no mundo simbólico, enfim, de todas essas aquisições e conquistas que nos colocam dentro da espécie humana. Enfim, eu acho que isso tudo me tocou de tal forma que fez com que eu mudasse a minha vida para estar aqui. Foi um marco muito importante. Enfim, e acho que todas essas aprendizagens que acontecem nessa primeira infância, elas são a base para a vida toda, para o que vem para frente. Elas são a base que estruturam. E eu me lembro muito que as pessoas comentavam: mas escolinha para as crianças tão pequenas, pode ser qualquer lugar, pode ser perto de casa. E eu falava: não. Eu já tinha intuitivamente, eu entendia que precisava ser um lugar muito especial e que realmente era uma fase de muita importância para a estrutura deles. Bom, não é à toa quando a gente vai no psicanalista, Dani, que eles querem saber da nossa infância. Realmente, acho que tem coisas importantes que acontecem por lá. Enfim, a forma como as professoras se dirigiam às crianças, a escuta atenta, o cuidado com o espaço, a forma de organizar esse espaço, o olhar ecológico para o espaço, isso naquela época foi uma coisa que também me chamou demais a atenção, a valorização da brincadeira, do brincar, o protagonismo dos alunos, e, enfim, a criança já reconhecida em sua competência, em sua potência. Isso, para mim, foi algo que ficou muito, muito forte, e que já chega no mundo com algum conteúdo. Enfim, acho que a entrega e o afeto das pessoas em relação às crianças aqui nesse lugar ficou muito forte para mim. E esses valores todos, eles estão expressos nas escolhas curriculares, na forma que a gente se organiza, na forma que a gente pensa as nossas práticas, enfim, na forma de pensar essa infância. A infância que tem na brincadeira essa potência para aprender. E que o professor ele tem que estar atento e tem que ser sensível para ele estimular, para ele favorecer a exploração, a investigação, a pesquisa. E uma infância que ela precisa do mundo das relações humanas. Ela precisa do olho no olho, da afetividade, que é o que nos constitui enquanto sujeitos. Recentemente, eu assisti o filme Começo da Vida. Não sei se vocês tiveram oportunidade. A escola fez uma sessão numa segunda-feira aí no Kinoplex. É um filme imperdível. É super importante assistir esse filme. E eu acho que a grande mensagem que eles nos traz é essa questão do afeto mesmo, do afeto como base de tudo que vai ser para o resto da vida, tudo que vai constituir, inclusive das conexões cerebrais. Eles falam isso que inclusive, o filme deixa isso muito forte, que, inclusive, isso está lá, a origem está no afeto mesmo, a base toda é essa. Enfim, e o que a gente assistiu aqui nos últimos 25 anos, que eu estou aqui nessa mudança radical de vida, eu pude perceber a gente teve uma grande mudança mesmo na forma de se comunicar, na forma como as pessoas se relacionam, em tudo isso que o Francisco trouxe, do que a gente tem que lidar hoje
porém, a gente ainda tem as mesmas necessidades, a gente ainda precisa das mesmas coisas para se desenvolver e para se constituir enquanto seres humanos, né? E por isso que a gente está aqui hoje. Acho que a ideia é de reafirmar essas questões, a importância da primeira infância, né? E do que a gente faz aqui na escola, né? De qual é a posição da escola em relação a tudo isso, né? Como que a escola se posiciona. Respeitar a infância não significa que a gente vá negar tudo que essa contemporaneidade nos traz, né? Não significa não ter. A gente precisa ter cuidado, sim, cuidado para não desinventar essa etapa. A infância, o conceito de infância, ele é um conceito relativamente recente. Ele tem um pouco mais de 200 anos, né? Ele veio com o iluminismo, na era da modernidade. Até então, as crianças elas eram vistas como pequenos adultos, se vestiam como pequenos adultos. Não existia uma cultura típica da infância, né? E como é que a gente desinventa a infância? A gente desinventa a infância quando a gente erotiza precocemente as crianças, quando a gente se rende aos modismos, a esse consumismo muito grande que existe hoje, essa cultura do descartável, enfim, ou das relações humanas mediadas só pela tecnologia, enfim, acho que tudo isso são questões para a gente parar e pensar sobre essa infância. Nesse sentido, a escola tem um papel importante de fazer esse contraponto, né? A gente precisa sempre pensar nesse equilíbrio dos valores humanos, do pensamento crítico, ético, né? E, ao mesmo tempo, instrumentalizar as crianças para lidar, atuar nesse mundo, no que eles nos apresentam. Eu me lembro, há uns anos atrás, uma recepcionista lá nos pequenininhos, ela ficava indignada. Por que vocês não tocam a música da Xuxa? Faz tempo isso. Música da Xuxa para as crianças. Por que vocês não tocam tal coisa? E eu sempre explicava para ela, mas eu não preciso fazer isso, né? O mundo já se encarrega de trazer tudo isso. A escola tem a obrigação de ampliar esse repertório. A escola precisa justamente fazer o contraponto e ampliar as experiências da criança. Nesse sentido, acho que a Escola Viva sempre procurou respeitar o que é próprio da infância, mas sempre esteve aberta também às inovações, às tendências, assim, sempre no sentido de procurar entender aonde elas fazem sentido para a aprendizagem e para o nosso propósito. Tem que fazer sentido para o nosso propósito. A ideia sempre foi de ampliar, de trazer o que é do mundo para dentro da escola, mas de um modo significativo e com encantamento e emoção, que sempre foram uma marca muito forte dessa escola. E com a tecnologia, sempre foi assim. Para nós, a tecnologia é tudo que se refere à forma como você lida, a forma como você faz para resolver um problema, os instrumentos que você tem para resolver aquilo, enfim, desde os instrumentos mais rudimentares até o computador, né? Desde a mesa de marcenaria até a impressora 3D. A gente tem aqui uma cena de liquidificador, olha lá, o liquidificador para os pequenos. Eu me lembro até da crônica do Antônio Prata, no livro que ele escreveu sobre a Escola Viva, que ele conta lindamente uma passagem das crianças lidando, as crianças de amarelo, crianças de 2, 3 anos, e eles estão descobrindo o que faz um liquidificador e para que serve o abridor, né? Então, são instrumentos de tecnologia, né? E que eles servem para resolver problemas. Essa cena eu acho linda. Uma criança pequenininha que está criando um eixo, veja só, com 2 pneus e um tubo de papelão, né? E essa tecnologia analógica ela é tão importante quanto a digital. Ela trabalha com as habilidades manuais, o que é super importante para o desenvolvimento das crianças pequenas, né? E aqui a gente está falando de crianças pequenas, mas são crianças que já nasceram deslizando o dedinho nas telas, né? Diferente da gente que fica correndo atrás, isso para eles já é natural, já faz parte da vida deles. Quando eu recebo muito pais novos na escola,
Toda semana tem um grupo de pais, e uma pergunta que eu percebo que é muito recorrente, os pais que chegam aqui acabam me perguntando: e computadores? Como que é? Vocês têm computadores em sala de aula? E a gente aqui no infantil tem computadores, sim. A gente tem computadores, tem sala de computadores onde os professores podem trabalhar. A gente tem data show, a gente tem equipamento e que servem para as crianças se utilizam dele junto com os seus professores para fazerem pesquisas, experimentações. Aí é uma cena de crianças do Verde que estão assistindo. Estão olhando algumas obras de artistas, isso é um preparo para as visitas que eles fazem aos ateliês dos artistas. Que mais? Essa é uma cena de crianças do Grupo Azul fazendo experiências como é o webcam. Estão descobrindo para que serve essa webcam. E essa cena é bem interessante. Também são crianças que estavam estudando, o tema de estudo deles era o fundo do mar e animais do mar, né? E eles estão aí brincando de nadar junto com os bichos através de uma projeção, né? Essa é uma cena de fundamental também, que tem essa mesma ideia. A criança está nadando, veja só, através de uma projeção. Só para dar uma interrompidinha, mas que tem muito a ver com o que a gente viu, inclusive nas projeções das Olimpíadas ultimamente, né? Quer dizer, a ideia é bastante semelhante. De sobrepor a imagem, né? Eu fico pensando também, talvez se a gente tivesse uma escola em outro contexto, né, em algum lugar bem remoto, com crianças bem integradas à natureza, talvez assim a gente tivesse que ter mais computadores em sala de aula para os pequenos, né? Porque é isso, né? A escola tem que se preocupar em fazer sempre esse contraponto. A natureza, para a gente, é que ela tem um papel super importante na nossa proposta, né? Afinal de contas, ela é o habitat natural do ser humano. Isso também não mudou. A gente continua precisando da natureza para se desenvolver. A gente precisa desse contato. E aqui na nossa escola isso é super importante. A gente sabe o quanto as crianças aprendem sobre elas mesmas, observando, comparando, analisando, né, todos esses elementos que a gente tem aqui, as plantas, os animais, a nossa horta, né, a questão do tempo, enfim, tudo isso a gente considera de grande importância. A gente tem os ateliês também, onde as crianças podem colocar a mão na massa de verdade, onde eles podem fazer experimentos, onde a gente vai trabalhar com diversas áreas integradas. Isso se traduz lá nos mais velhos com as oficinas makers, né? Onde eles podem fazer protótipos, podem testar. Então, tudo isso é muito presente na nossa prática. Já no fundamental, também temos computadores nas salas de aula, tem a sala de informática, as crianças têm acesso sempre, podem se utilizar dos computadores como um recurso. Aliás, um dia esse recurso foi máquina de escrever, hoje em dia o recurso aqui no Grupo Verde, a gente também tem esse recurso do computador na sala de aula, para a criança que já escreve, né? Enfim. Mas lá eles têm a ideia que eles possam se utilizar da tecnologia como um recurso para a construção do conhecimento, para compartilhamento e troca, para produzir um stop motion, para fazer um PowerPoint, um filme, enfim, todos esses, para uma pesquisa também, experimentações, todos esses recursos eles vão entrando na medida em que a gente percebe que eles são facilitadores dos processos de aprendizagem, né? A Beth depois vai mostrar para vocês um blog interno que a gente tem no Fundamental, que é bem interessante para vocês terem uma noção realmente do que essas crianças fazem, né, em relação à tecnologia. A escola, ela é o lugar do coletivo, do conhecimento, e por isso a nossa opção pela interação, né? Aqui a gente valoriza tudo que favoreça a interação, né? A palavra brincar, ela tem origem na palavra vínculo, que depois deu brinco e depois deu brincar, né? Então, para a gente ter uma ideia de como esse contato com o outro, ele é parte essencial do brincar.
E, por isso, sim, a gente tem que valorizar muito, né? Aqui, os brinquedos, né? A gente tem muitos brinquedos que as crianças têm acesso no quintal, e a gente valoriza muitos brinquedos de materiais naturais e não estruturados. Aqui tem tubos e conexões, tubos de madeira, enfim, no quintal muitos panos. A gente acaba oferecendo para eles, olha lá, uma construção com tubos, sucatas, né? As crianças têm também na rotina regras em relação ao uso de brinquedos. A gente tem, para os pequenos, sempre um dia específico para trazer o brinquedo de casa. Muitas vezes os professores pedem para os pais mandarem brinquedos específicos, porque tem a ver com alguma atividade, ou então porque realmente a intenção é que haja mais interação, é para favorecer essa interação. Então, às vezes, a nossa interferência é muito no sentido de tentar entender o que pode favorecer essa interação através da brincadeira, né? A partir do vermelho, eles já podem trazer brinquedos sempre na escola, mas eles já têm que exercitar o ter que guardar o brinquedo e poder usar só num momento específico da rotina, e eles se autorregulam em relação a isso, né? Já tem que aguentar ficar lá com o brinquedo na mochila. Mas essa é uma prática da escola. E a gente tem a nossa questão em relação aos brinquedos eletrônicos. A gente considera que jogos e brinquedos eletrônicos eles não ajudam muito nesse sentido, né? Na verdade, eles produzem sempre um alto estado de excitação na criança. Os jogos eletrônicos eles têm essa coisa muito do estímulo e resposta, estímulo-resposta, essa relação que acaba provocando muita atividade motora e pouco pensamento, né? É mais ou menos o oposto do jogo de xadrez. O jogo de xadrez, a gente tem o pensar é essencial e o movimento motor ele é secundário, né? Então, o jogo eletrônico ele acaba não favorecendo a interação, ele é um pouco mais solitário e não possibilita a reflexão, o pensar. Por isso, a nossa opção por não ter esses brinquedos aqui na escola, né? Por quê? Porque nessa fase ainda o desafio deles é da relação, é de se relacionar, né? Olha só que cena, quanto desafio que a gente pode ter num quintal com crianças de diferentes idades, com diferentes estímulos, né? O desafio deles é relacionar, né? É se relacionar, é viver conflito, e nesse sentido o jogo e a brincadeira eles favorecem, né? E eu diria que hoje a escola precisa fazer mesmo um contraponto grande a essa tendência que a gente vê, a individualização, a competição. A gente precisa, na escola, hoje, pensar muito sobre o que a gente pode oferecer na medida que possa fazer contraponto a essas tendências, né? Situações que favoreçam a cooperação, a relação com o ambiente. Enfim, a gente tem alguns exemplos que eu queria mostrar aqui para vocês, né? Dentro da nossa rotina, aqui no infantil, a gente tem as propostas integradas, tem no fundamental, vou falar também. Essa é uma situação, são crianças do Grupo Vermelho, de 5, 6 anos, que estão numa atividade de proposta integrada, são situações coletivas. Eles se reúnem em grupos diferenciados, podem escolher o canto onde eles vão trabalhar. E, normalmente, tem sempre algo coletivo, assim, uma produção mais coletiva, algo que faça mais sentido no coletivo. Nesse caso, as crianças estão fotografando, estão olhando o quintal sob outra perspectiva. A professora fez um trabalho com eles sobre fotografia, e eles estão escolhendo espaços da escola, lugares diferentes da escola para fotografar, e eles vão construir um álbum sobre o quintal da escola. Essa já é uma situação do Fundamental 1, né? Onde as crianças têm uma das propostas integradas. Tem uma diferença no Fundamental 1, essas propostas integradas, as crianças podem se misturar de 2º a 5º ano, são grupos mistos, né? Aqui a gente tem mistura só entre vermelhos e verdes, os azuis estão aprendendo, então a mistura é só entre as salas vizinhas, né? E, nesse caso, acho que a identidade secreta é o nome
dessa proposta, né, em que eles têm algumas dicas ali sobre funcionários da escola. Aqui tem uma fotinha da funcionária da escola, e aí eles vão tentar descobrir quem é através dessas dicas, né? E acho que esses são bons exemplos. Aqui no infantil tem grupos que se juntam para plantar na horta o que vai depois ser colhido e usado por todos, ou para melhorar a comunicação no quintal, para que as crianças do verde possam ler. Eles se reúnem, né, com essas intenções. A gente não incentiva essa aqui é uma situação interessante também, que acho que fica bem forte esses valores da escola. É um canto do evento do laranja. Eu gosto de mostrar esse exemplo porque ele é um canto que favorece muito a brincadeira, a interação, inclusive com as famílias. Os pais participam, né, no evento. Olha lá uma mãe na penteadeira com seu filho. É um canto que é todo feito com sucata e com brinquedos que a gente tem aqui nos nossos espaços de faz de conta. As crianças fazem o dinheiro que vão usar no supermercado, aí todo o supermercado são embalagens, né, que vocês trazem aqui para a escola, né, que colocam no nosso latão, a gente se utiliza disso. E aí eles brincam de comprar no supermercado e depois entram na casinha e vão fazer as comidinhas junto com seus pais. É um canto bem interessante, que acho que favorece, é um bom exemplo desses valores que a gente tanto preza aqui, né? Acho que é importante também ressaltar que a gente não incentiva esse individualismo, mas a gente está bem atento à questão da construção da identidade, né? Acho que a gente aqui na escola oferece bastante oportunidade de autoria, de protagonismo, respeito a esses diferentes perfis, ritmos de aprendizagem. Faltou falar do F1, né, também, que eles têm acesso a computadores nas salas de aula, nas salas de informática, mas eles estão sempre acompanhados dos professores. Eles têm acesso à internet, mas estão sempre acompanhados, porque a gente sabe todos os riscos que a gente pode ter nesse contato, né? E, enfim, a ideia é que os professores possam pesquisar junto, possam orientar, possam responder perguntas. Inclusive, a gente tem algumas iniciativas de formação com a equipe para saber como lidar com os perigos, né, das redes e da internet. Muitas vezes a gente sabe que tem coisas que não são bem o que parecem, né? Tem o nome de uma coisa, você vai ver outra completamente diferente. Então, esse é um ponto para a gente cuidar. E esse ano a gente também teve um bom exemplo de trabalho com esses valores, que foi as Olimpíadas Viva. E eu acho que muitos de vocês puderam acompanhar, e as crianças se envolveram demais nesse trabalho. Eles puderam se organizar nas delegações, tiveram que fazer a sua bandeira, aprenderam a cantar o hino, envolveram os funcionários. Na Vila Olímpia tem lugar onde o esporte nunca é de vida ou morte, ele é de vida só. Uou, quem ganha ou perde, quem empata ou se atrapalha, ninguém fica sem medalha e o jogo já começou. A Olimpíada da Viva chegou. Uou, na Vila Olímpia todo mundo já ganhou. A Olimpíada da Viva chegou. Oh, sobe no pódio, é todo mundo que brincou. A Olimpíada da Viva chegou. Oh, na Vila Olímpia todo mundo já ganhou. A Olimpíada da Viva. Enfim, e para terminar essa minha fala, eu só queria deixar bem claro que a gente valoriza, sim, o uso das novas tecnologias, porém sempre com muito cuidado, com muito respeito pela infância, com cuidado em relação ao desenvolvimento, né, da faixa etária, sempre com esse cuidado para não ser invasivos, né, e com responsabilidade social e pedagógica. Ok? É isso. Agora eu vou passar a fala para a Beth, que vai contar um pouquinho mais sobre essa área para a gente. Obrigada. Obrigada, Ana.